gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 8 erros de investimentos que geralmente os investidores iniciantes cometem. E nesse vídeo você aprenderá sobre as diversas armadilhas comuns em que muitos novos investidores caem. Então fique comigo até o final desse vídeo e descubra como evitar esses erros e entrar no caminho certo para construir a sua independência financeira. Erro número 1: investir sem um plano. Geralmente, quando a gente começa no mundo dos investimentos, a gente fica meio perdido em relação a que eu vou investir esse dinheiro, em que eu vou usar esse dinheiro depois. Muitas vezes a pessoa começa só com a ideia de que eu vou começar a investir e pronto, não define um objetivo para aquele dinheiro. Então parece ser um erro bobo, mas que faz muita diferença no seu processo de investimento. Porque quando você não define uma meta clara, a chance de você vender os seus investimentos antes do tempo é muito grande, porque você não tem um objetivo definido. Esse é o primeiro erro que geralmente a gente comete quando está começando a investir. Não definir uma meta clara para aquele investimento. E aqui eu vou dar também alguns exemplos de metas financeiras. O que seria uma meta financeira? Eu vou investir para construir uma reserva de emergência, eu vou investir para me comprar uma casa daqui a 10 anos, eu vou investir para a faculdade do meu filho, eu vou investir para poder trocar de carro daqui a 5 anos. Essas são alguns exemplos de metas financeiras. Você vai definir a sua antes de você começar a investir. E lembre-se que ter uma meta financeira bem definida vai te guiar, inclusive ajuda você a escolher os investimentos certos. Porque para cada meta tem um tipo de investimento específico. Então, se a sua meta é de curto prazo, vai ter um investimento específico para aquela data. Se a sua meta é para médio ou longo prazo, vai ser um outro tipo de investimento. E erro número 2: não entender a tolerância ao risco. Todas as vezes que a gente vai abrir uma conta na corretora, sempre vem ali, no início, uma espécie de questionário para você definir o seu perfil de investidor. E por que isso é importante? Porque você precisa entender qual que é a sua tolerância ao risco. Porque se você não tem nenhum tipo de tolerância ao risco, ou seja, se a sua situação financeira ou até mesmo o seu conhecimento em relação aos investimentos não te permitem investir em ativos mais arriscados, você, tem opções de investimentos que são mais seguros e que permitem que você invista sem correr tanto risco. Por isso que é tão importante você definir o seu perfil de investidor. Porque de acordo com o seu perfil de investidor, as corretoras vão disponibilizando os tipos de investimentos mais compatíveis com o seu perfil de investidor. Então é importante você saber: a minha situação financeira permite que eu passe algum percalço nesse processo? Então você precisa ter em mente, até mesmo para você escolher os tipos de investimentos que são mais compatíveis com a sua situação. Então, conhecer a sua tolerância ao risco ajuda você a escolher os investimentos que se alinham melhor a seu nível de conforto financeiro. E erro número 3: negligenciar a diversificação. Muita gente já ouviu aquele ditado: nunca coloque todos os ovos em uma única cesta, porque se a cesta cair, os ovos vão quebrar e você fica sem nada. Então, diversificar o seu portfólio de investimento em diferentes classes de ativos, como por exemplo, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, LCIs, LCAs, CDBs. Isso ajuda a reduzir o risco e aumentar as suas chances de sucesso. Por que ajuda a reduzir os riscos? Porque se você pega todo o seu dinheiro e investe em uma única empresa, compra a ação de uma
uma única empresa, se aquela empresa vier a quebrar, você vai ficar no prejuízo, porque você colocou todo o seu dinheiro em um único ativo. Mas se você pega esse dinheiro e divide ele em diferentes ativos, se caso, um único ativo não performar bem, os outros ativos vão de uma certa forma compensar aquele prejuízo que você teve. Não importa se você tem pouco dinheiro ou se você vai investir com muito dinheiro. Você sempre precisa diversificar o máximo que você puder. E erro número 4, investir com base na emoção. E por que é interessante você não deixar, esse tipo de emoção te guiar? Porque isso pode atrapalhar principalmente os seus critérios de decisão. Geralmente, quando a bolsa começa a cair, principalmente, é natural a gente sentir ali um pouquinho de medo. O que geralmente os investidores iniciantes querem fazer nesses momentos? Venderem determinado ativo porque a bolsa está caindo. Vender os seus ativos durante crises dificulta a construção, do seu patrimônio. Então, se todas as vezes que o mercado ali dá uma oscilada, você vender os seus ativos, você vai perder um ponto muito importante que favorece ali a sua construção de riqueza, que é o tempo. Não se apavore e não venda os seus investimentos baseado nas suas emoções, seja por medo ou por ganância. Outro erro que os investidores iniciantes cometem. Eu já falei aqui muitas vezes para vocês aqui no canal que nunca invista em algo que você não conhece. Invista apenas em coisas que você entende completamente, ou então pelo menos o básico. Se você não entende como o investimento funciona, é mais provável que você cometa erros em relação àquele investimento. Então, quando você ignore essa importante diligência, que é você, antes de investir em qualquer coisa, reservar um tempinho ali, estudar como aquele ativo funciona, conhecer o histórico daquele ativo, fazer as suas pesquisas. Isso é muito fácil de fazer. E lá no Investidor 10 ou no Status Invest, você tem acesso aos relatórios das empresas, onde você pode ir olhar qual foi a performance dessa empresa, nos últimos anos. Então você precisa entender quais os riscos envolvidos naquele investimento. Então é importantíssimo que você não negligencie essa parte de fazer a pesquisa, de estudar sobre o investimento que você está fazendo, porque você não coloque o seu dinheirinho suado em algo que você não conhece, pelo menos o básico, tá certo? E outro erro comum que os investidores iniciantes cometem é deixar de monitorar os seus investimentos. Às vezes a pessoa investe e esquece que o investimento tá lá e não revisa esses investimentos. Não é necessário que você fique lá todo santo dia bitolado olhando o seu investimento, mas é importante que você faça um monitoramento, até mesmo para você ajustar alguma coisa que não está legal. Então, de vez em quando, é interessante que você vai lá, dá uma olhada como está performando os seus investimentos, verifica como está a sua diversificação, dá uma estudada em novos ativos para que, se caso você precisar trocar algum, você já conhece, qual é a melhor opção para ser trocada. Então, é importante que você faça essa revisão regularmente, tá certo? E entendido aí, quais erros que geralmente é comum os investidores iniciantes cometerem. Então é importante não só que você evite de cometer esses erros, mas que junto com isso você construa ali uma base sólida para que as adversidades que geralmente a gente passa aí na vida não atrapalhem o seu processo de construção de patrimônio. Porque é muito comum quando a pessoa não tem ali uma espécie de, para poder evitar que ela venda os seus investimentos até antes da hora, essa carteira ela vai ficar ali um pouco vulnerável caso aconteça alguma coisa. Uma das coisas importantes que vai
vai ajudar você a construir essa base sólida, criar uma reserva de emergência. Por quê? Porque quando você tem uma reserva de emergência, isso faz com que, né, você fique mais tranquilo e protege de você ter que vender investimentos antes da hora, porque você teve ali um contratempo que precisou de dinheiro. Então, ter uma reserva de emergência ajuda você a proteger os seus investimentos. Outro ponto também que ajuda bastante criar, né, essa base sólida para poder proteger os seus investimentos, pagar as dívidas. É interessante que você pague as dívidas, caso você as tenha, o mais rápido possível. Por quê? Porque quando você paga as suas dívidas, aquele dinheiro vai ser liberado para você aumentar os seus aportes de investimento. E para finalizar, eu quero passar aqui algumas dicas de sucesso para você. Dica número 1: comece pequeno e aprenda. Não tenha medo de começar com pequenas quantias de dinheiro. Por que que isso é importante? Isso permite que você aprenda o básico e ganhe experiência sem arriscar muito. Então não fique aí inventando desculpas que tem pouco dinheiro para começar a investir, que vai esperar ter mais dinheiro. Comece com o valor que você tem. Se você tem 10 reais, comece com ele mesmo. Se você tem 50, 100, comece com o que você tem. Por mais que você assista vídeos, leia livros, mas a experiência você só vai ter de verdade quando você colocar a mão na massa e começar a investir. Então, aprenda o básico, o necessário, mas comece para você ir entendendo e conhecendo de perto mesmo como funciona o mundo dos investimentos. Inclusive, eu vou deixar aqui no card um vídeo para você aprender a criar a sua conta na corretora e transferir dinheiro para lá. Vou deixar na descrição também outros vídeos te mostrando qual que é o básico que você precisa saber para poder começar a investir. A outra dica que eu quero dar é: mantenha-se informado. O cenário de investimentos está sempre em constante mudança, em constante evolução. Por isso é muito importante que você mantenha informado sobre as últimas notícias, sobre o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo na economia. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição os livros que eu leio, que eu uso, que eu inclusive recomendo bastante, que são livros muito bons. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, e toda semana tem vídeo novo por aqui. E me conte aqui nos comentários, se você que é investidor iniciante, qual desses erros aqui que você vai evitar. E se você já é investidor, né, experiente, me conte aqui também se no seu início você cometeu alguns desses erros e como você fez para corrigir. Eu vou adorar bater um papo aqui com vocês. E muito obrigada por assistir. E vejo no próximo vídeo. Até mais!